Me conta uma coisa, você vai começar uma reforma ou uma obra e não tem tudo projetado, planejado e orçado? Então tá tudo errado, interrompe a missão, assiste esse vídeo e depois começa. Quando a gente fala de ter um projeto para iniciar uma reforma, é porque ele vai nortear todo o restante da sua obra, todo o restante dos processos. Então, quando a gente termina um projeto, está estabelecido o tipo de material que a gente vai usar, quais são os móveis, quais são as aplicações, quais são as mãos de obras que a gente vai precisar, e isso vai tornar o nosso orçamento muito mais fácil e certeiro. Tendo um orçamento certeiro e um projeto bem feito, a gente consegue reduzir 90% da dor de cabeça e ajuda no processo a adiantar e a correr mais com essa obra, gastando menos e tendo os processos bem estabelecidos. Além disso, a gente evita aquele famoso aproveitando que estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo? Ou então, vamos aproveitar que estamos trocando o revestimento da parede, vamos trocar o revestimento do piso também. Só que nisso, sai fora totalmente do cronograma, do orçamento e muitas vezes tem que ser feito remendos para atender a essas novas demandas que não estão calculadas no projeto. Um projeto bem feito e bem orçado, ele pode sim ainda ter um acréscimo de 10 a 15% por conta de coisas que não tem como a gente prever. Às vezes um imóvel não tem uma planta e quando a gente começa a executar o projeto, a gente descobre que do nada tem uma fiação ou de repente o prumo da hidráulica e aí precisa ser feita adequações e muitas vezes sim tem um pequeno acréscimo, mas isso de 10 a 15% e falando assim em algo muito extremo. Quando a gente fala de erro, é coisa de 50% do valor do seu orçamento. Da sua obra, o seu orçamento acresce 50%. Isso é totalmente errado. Não é comum que uma obra seja executada com 50%, 30% a mais do orçamento inicial. A gente tendo o projeto, a gente consegue então ter os orçamentos corretos das locações dos equipamentos, dos materiais e revestimentos que a gente vai utilizar de uma maneira correta e coerente com todos os orçamentos. Depois a gente tem também a mão de obra. A mão de obra ela é muito importante. Tendo esse projeto bem feito e detalhado, o profissional consegue passar um orçamento muito mais correto. Além disso, os orçamentos dos materiais, existem alguns que são por metro quadrado e outros que são por metro linear. Então é importante a gente ter isso bem estabelecido. Quando a gente faz o projeto, a gente consegue detalhar isso certo para os orçamentos, o que vai facilitar a gente entender e reduzir esses custos de erros. Então pronto, a gente já tem o projeto, tem o orçamento, já estabelecemos quem vão ser os prestadores de serviços, já estamos com as programações de locações feitas, agora a gente precisa montar o cronograma, mas para isso a gente precisa entender as etapas de obra. Então agora eu vou te explicar algumas das etapas. É importante deixar bem claro que isso depende muito do que você vai fazer, de como você vai fazer, quais são os prestadores de serviço e quais são os materiais que você vai usar. Tudo isso pode alterar, mas eu vou te dar uma base para você se orientar. Primeira coisa que você vai fazer antes de iniciar a obra é entender o que vai permanecer e o que não vai. O que vai permanecer você precisa isolar para que isso seja protegido de todo esse fuzuê que vai acontecer no imóvel e que não danifique, porque aí volta aquela questão. Se danificou o que iria manter, tem alteração no orçamento e aí vai ter atraso de obra provavelmente também. Depois que você isolou tudo, o segundo passo são as demolições. Tudo que vai sair tem que ser retirado e tome muito cuidado. Muita gente faz os descartes errado do entulho. Então, alugue uma caçamba ou se você for fazer o descarte por sacos, dependendo da demolição, é pequena, a quantidade é pequena, então vocês preferem por sacos. Esses sacos eles precisam ser depositados nos pontos ecos
que você consegue ver no site da prefeitura a localização deles, e aí vocês descartem da maneira correta, não em qualquer terreno ou rio por aí não. Depois que você quebrou tudo, tirou esse entulho, vão começar a erguer as paredes. Ela pode ser tanto de alvenaria quanto de drywall. Se for de alvenaria, provavelmente vão ter mais resíduos, vão ter mais entulhos. Então, mantenha a caçamba lá ou também faça o descarte correto por via dos sacos desse material. Depois que ergueu as paredes, vão começar as instalações. Essas instalações, elas são elétricas ou hidráulicas e para isso precisa rasgar as paredes. No caso de drywall, só cortar ali e passar o conduíte. Essas instalações, elas podem passar tanto nas paredes, quanto no teto ou no piso. Tem muitos lugares que fazem piso elevado e as instalações vão por baixo. Então, tudo isso tem que ser feito previamente, para que quando venham instalar o piso ou o forro, isso já esteja fixado na parte superior e aí ele vai começar a passar toda a ferragem do forro e aí aplicar as placas de gesso. Então, depois que a gente fez todas as instalações, começam os acabamentos. Esses acabamentos vão desde massa corrida a forro, sanca. Depois que a gente passa a massa corrida, principalmente em forro, a gente precisa lixar. E lixar, isso vai fazer um pó terrível. Então, principalmente se você for manter o piso, ele tem que estar muito bem isolado. Logo em seguida, também tem as aplicações dos revestimentos. Em alguns casos, existem alguns revestimentos que são bem espessos. E a pessoa também optou por utilizar o forro. E as tabicas. Tabicas, para quem não entende muito bem, muita gente fala que é separar o teto da parede. Mas para vocês entenderem, é aquele vão, aquela abertura que é feita na lateral de todo o teto e que realmente dá uma separadinha na parede, o teto da parede. Então, nesse momento, se você não fez a ordem certa de aplicação, primeiro o revestimento, depois a tabica, depois o forro, isso pode acontecer do revestimento ficar dentro dessa tabica e aí tira toda a estética do forro. Depois disso, que você fez o acabamento nas paredes, até mesmo no piso, se foi o caso, começam aplicações das bancadas e de algumas louças. É importante que, dependendo do material que você for usar, nessas bancadas, isso pode ser feito depois, junto com a marcenaria. No caso dos pisos, piso frio, ele pode ser feito durante esses acabamentos. Quando você estiver revestindo as paredes, você já pode fazer o revestimento do piso. Acontece que, no caso do vinílico, esse pó, todas essas coisas são muito prejudiciais para eles. Então, se você for fazer vinílico, primeiro faz o revestimento das paredes, depois você faz a aplicação do vinílico ou do laminado no seu piso. E ainda assim depois protege ele com uma bobina de papelão para evitar qualquer risco, porque depois vai vir marcenaria e vai vir muitas outras etapas. Bom, depois que você fez todos esses acabamentos, a gente parte para marcenaria. A marcenaria, ela é um processo que o profissional precisa vir medir antes de instalar, porque durante a reforma pode ter uma alteração de até 3 centímetros de espessuras das paredes, de alteração na medida. Então, o profissional ele vem, tira a medida real e depois ele começa a confeccionar esse material. Depois ele começa a confeccionar a marcenaria. Quando ele vem instalar a parte da marcenaria, junto com a marcenaria, que inicialmente são alguns pedaços mais ou menos de marcenaria que eles colocam, é difícil que eles venham e colocam tudo, é até melhor que não venham e colocam tudo, porque dependendo da ferragem que usam e tudo mais, esse pó que ainda está acontecendo na obra pode danificar essa ferragem. Então, o marceneiro, o eletricista e algumas instalações de metais acontecem ao mesmo tempo. Depois que todas essas instalações são feitas, já pode iniciar a limpeza. A faxina, ela vai te dar uma boa clareza do que está acontecendo e às vezes pode até ser que tenha que fazer alguns retoques, mas bem provavelmente serão poucos. Depois da limpeza, vem a ornamentação e a decoração. Aí você consegue colocar os móveis no lugar, fazer a decoração, fazer os ornamentos, colocar os vasos, cortina. Tudo isso é feito por último.
E enfim, a casa está pronta para ser inaugurada e rolar aquele open bar. Brincadeira. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês e orientado nessa questão tão importante que dá muita dor de cabeça para muita gente. Mas se você tem um profissional, se você tem alguém te instruindo, com certeza fica muito mais fácil. E se você segue essas etapas, se você segue o projeto e tem um orçamento, também vai te facilitar muito e vai te evitar muita dor de cabeça. É isso, não se esqueçam de ativar o sininho aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, comenta se você já fez uma reforma sem planejamento ou se você ia fazer uma reforma sem planejamento e agora já sabe todo o processo certinho. Me siga nas redes sociais e a gente se vê até o próximo vídeo.